classe já definida, né, declarada e implementada, finalmente chegou a hora da gente testar para ver se o que declaramos e implementamos aqui está certo ou não, tá? Então aqui no botão de cadastro, a gente vai programar a parte que cria a instância da classe e grava os dados, tá? Lembrando que é aquilo que eu canso de repetir na aula. O fato de eu ter a minha classe declarada e implementada não significa que eu esteja usando, tá? Então a classe é como se fosse um manual técnico do aparelho, né, que diz como montar o aparelho, quais são as peças que tem no aparelho, o que cada peça faz, como que uma peça vai ligada à outra. Então isso é a nossa classe, como se fosse uma documentação, né, do objeto. Ela é chamada de fábrica de objetos, porque ela tem um passo a passo ali do que o objeto faz, como que ele trabalha, o que ele é, tá? Para que a gente possa usar um objeto, para que a gente possa criar o nosso objeto a partir da classe, é preciso criar uma instância. Então, o que é a instância? A instância na prática, né, falando de forma prática aí, a gente declara uma variável, e aí o nome da variável é o nome que a gente quiser. Eu vou chamar aqui de veículo, né, 1, tá? Poderia ser veículo 10, veículo 5, né, carro e assim por diante. Estou chamando de veículo. Só estou declarando ela como global e não como local, porque eu vou usar um método para gravar e outro método para ler. Então não dá para ser uma variável local, tá? Uma variável do tipo da classe. No nosso caso, do tipo tveículo. Aí a primeira coisa que o Delphi vai falar é: não sei quem é tveículo. Se eu mandar rodar aqui, dar um Ctrl F9 para compilar, ele vai dizer para mim, ó, identificador não declarado, tveículo. Por quê? Porque é aquilo que a gente já fez nos projetos, né, anteriores, que eu fiz junto com vocês, de exemplo. A nossa classe ela foi declarada na unit veículo U. E aqui no FRM principal U não existe tveículo. Então, para que ele possa enxergar o tveículo lá da veículo U, a gente precisa declarar a biblioteca, né? A nossa unit como biblioteca. Então, lá no uses do interface, declara o veículo U na lista, e aí ele passa a saber quem é tveículo. Pronto, 0 erros, olha lá. Então, declara a instância. Declarou a instância não significa que a instância foi criada. Não dá para chegar falando, veículo 1.7 modelo, né, teste. Não dá para fazer isso daí. Mesmo que você rode o programa, né, vai rodar o programa. Observe que ele não deu erro, ele rodou o programa, belezinha. Mas na hora de gravar, ele vai dar um erro. Ele vai dar um erro de memória, né? De endereço de memória. Por quê? Eu tenho a variável, a instância declarada, mas eu não tenho a minha classe instanciada, eu não tenho ela alocada na memória. Né? Então, o que é a instância? Como que a gente faz a instância e o que é a instância? A instância é quando eu pego uma variável do tipo da minha classe e falo que ela precisa receber uma cópia da estrutura dessa classe. Então, o nome da classe .create. Create é o método construtor. Toda classe tem um método construtor e um método destrutor, que a gente vai entender mais para frente. Mas basicamente o que vocês vão entender agora é: se eu preciso criar uma instância da classe, eu preciso chamar o meu método create, né? Falar que a minha variável recebe a classe ponto o construtor, tá? Então, cria a instância da classe. Ou seja, aloca a classe na memória.
RAM, né, que é o que vocês cansaram de aprender aí no curso técnico. Então, agora que eu criei a instância da classe, através dessa instância, eu consigo usar tudo que a classe me fornece, né? Todos os métodos, todas as propriedades. Então, é só questão de ir gravando valor a valor, né? Set modelo vai passar como parâmetro o edt modelo.text. Veículo 1, set marca, vai ter como parâmetro o edt marca.text, que a gente acabou de criar no formulário. Veículo 1.setCor tem como parâmetro o edtcor.text. Veículo 1.setAno, né? Aqui tem uma ressalva, até então, modelo, marca e cor eram do tipo string, beleza? Então, os edits trabalham com string, o método set trabalha com string, está tudo certo. Agora tem uma ressalva, né? O setAno precisa de um integer. O parâmetro dele, que a gente declarou f-valor, é do tipo integer, porque a propriedade é do tipo integer. Né? E o nosso editiano trabalha com string. Então, aqui dentro, né, do nosso parâmetro, a gente precisa fazer aquela conversãozinha, né, de texto para inteiro. Então, eu estou transformando esse texto do meu editiano, tratado como texto, em um número inteiro e passando já convertido para setAno, né, que trabalha com número inteiro. Veículo 1.set placa, né? A placa é do tipo texto, o nosso edit da placa também trabalha com texto, tá tudo certo. Veículo 1.set estado, né? Trabalha com texto, olha lá, f-valor string. O nosso combo box do estado tem a propriedade text, né, do texto que o pessoa escolheu lá no combo box. Tá tudo certo. Set val aluguel. Esse cara trabalha com real, né? Então, o nosso edt val aluguel.text precisa ser convertido de texto str para to, né, real. Senão vai dar problema, né? Ou melhor, real não, né? str to float, né? A conversão vai para o tipo é real, né? Mas todas as variáveis do tipo real são convertidas com str to float, tá? Veículo 1.set combustível, né? O nosso combo box combustível também tem propriedade text, tá tudo certo. Veículo 1.set desempenho, esse cara é do tipo inteiro, então o nosso edt desempenho.text precisa ser convertido de texto para inteiro. Veículo 1.set tipo, o nosso combo box tipo tem a propriedade text, está tudo certo. Veículo 1.set quantidade de portas, esse cara é inteiro, então o nosso edt nportas.text precisa ser convertido de texto para inteiro. Veículo 1.set opcionais, que é o último. Aqui a gente tem uma questão especial, né? O nosso opcionais é do tipo tStringList. Então, para que a gente consiga gravar isso daí corretamente, né? Eu vou
declarar aqui, ou melhor, vou deixar essa questão para um próximo vídeo, um vídeo só para esse cara, vai? Vou deixar isso para uma questão para o próximo vídeo, porque aí a gente vê certinho, tanto no método, quanto na chamada do método, como fazer isso daí, com mais calma. Então, estou gravando praticamente todas as propriedades, usando o encapsulamento, usando os métodos, né? Belezinha, tá? Só para facilitar o teste, já poderia testar do jeito que tá, fazer a depuração e ver os valores sendo gravados, tá? Mas só para facilitar o teste, eu já vou fazer a parte que lê. Então, lá no evento btn lista click, né? Aqui está a parte que grava, aqui vai ser a parte que lê. A gente vai formatar, então, né? Para mostrar todos os dados gravados na classe, com exceção dos opcionais, claro, né? Para mostrar todos os dados gravados na classe dentro do nosso main saída. Então, vamos lá, né? Nosso main saída.lines.add recebe, né? Começando pelo modelo, eu vou dizer que aqui é o modelo, então modelo dois pontos entre aspas, e na frente concatena veículo 1.getModelo. Então ele vai devolver aqui o valor do modelo, que vai ser concatenado com o meu texto modelo dois pontos na linha do meu main saída. Então, fazendo alguns pequenos ajustes aqui, teremos marca, cor, ano, placa, estado, val, aluguel, combustível, desempenho, tipo, quantidade de portas e, por último, não menos importante, o opcionais, que por enquanto eu vou deixar comentada aqui, né? Então, mudei as constantes, é óbvio que eu preciso mudar também, né, os métodos, então aqui eu vou usar o getMarca, getCor, getAno, getPlaca, estado, aluguel, combustível, desempenho, tipo, e QTD portas, né? QTD portas, tá? Claro que aqui eu estou sempre trabalhando com texto e nem sempre aqui nos meus métodos eu vou ter texto, né? Então, ano mesmo vai ser inteiro, o valor do aluguel é real, então eu preciso fazer as devidas conversões que vocês já estão carecas de saber, né? Então, aqui dentro do meu ADD, eu vou fazer a conversão de int to str, que é o oposto do que eu fiz na hora de gravar. Aqui eu converti de texto para inteiro, e aqui eu faço o oposto, eu estou convertendo de inteiro para texto, né? O aluguel vai sofrer a conversão de float to str, o desempenho também int to str. Se eu não esqueci de nenhum, opa, get aluguel não, né? Get val aluguel, né? Pronto. O que mais? A quantidade de portas também precisa ser convertida de int to str.
Ok. Então tá aí, né? A parte que grava, lembrando de criar a instância antes, senão vai dar um erro de memória. E a parte que lê, né? Em eventos separados. Como a gente já deixou tudo pré-cadastrado, é só clicar no cadastro e clicar no lista. Não precisa ficar sofrendo preenchendo o formulário para ver o resultado. Então é só ver se está batendo. Modelo Focus, Ford, branca, 2019, ABC 1234, tudo batendo belezinha aí, tá? Só para evitar problema, se eu clicar no lista de novo, não ficar fazendo essa bagunça, né? Lembra de, antes de mais nada, garantir que o nosso memo esteja vazio, né? E tá feito, tá, pessoal? Nessa videoaula aqui com o professor, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.